Olá, esse é o vídeo 6 da nossa aula sobre seres heterotróficos e nesse vídeo a gente vai continuar falando sobre os animais. Nós já vimos todos esses grupos aqui, ó, os poríferos, os quinidários, os asquelmintes, que a gente viu que tem outros dois nomes, os artrópodes, os anelídeos, os moluscos e os equinodermatas. E hoje, finalmente, a gente vai começar a falar dos cordados. Mas o que são os cordados? Por que eles têm esse nome? Bem, os cordados são chamados assim porque eles têm uma estrutura em comum, todos eles têm uma estrutura chamada notocorda, que é essa estrutura em verde aqui, né, nesse animal hipotético, essa estrutura em verde que dá sustentação ao corpo desse animal. É essa estrutura aqui, essa notocorda, que deu origem depois, mais à frente na evolução, ao que hoje a gente chama de coluna vertebral, que nós temos, né? Ou seja, nós, seres humanos, estamos dentro desse grupo aqui dos cordados. Bem, e dentro dos cordados, junto com a gente tem um grupo muito famoso, que é o grupo dos peixes. É o primeiro grupo de cordados que a gente vai falar aqui. Em peixes, a gente tem as lampreias, que é esse bicho estranho aqui, os peixes bruxa também, que é outro bicho estranho, eu acho bem estranho, pelo menos. Enfim, a gente tem os tubarões, as arraias e esses peixinhos mais coloridos aqui, que são os que... E esses peixinhos mais coloridos aqui, que são... Volta, editor. E esses peixinhos mais coloridos aqui... E esses peixinhos mais coloridos aqui, que são exatamente... Volta, editor, tá difícil. E também esses peixinhos mais coloridos aqui, que são os que a gente mais costuma chamar de peixes, né? Numa linguagem mais coloquial, a gente costuma chamar só esses peixes mais coloridos aqui de peixes, mas a realidade é que todos esses aqui são peixes. E bem, uma característica que eu preciso... uma característica que eu preciso destacar nos peixes, de um modo geral, é que eles têm a respiração branquial. A gente já viu respiração branquial em outros grupos anteriormente, mas aqui nos peixes eu quero... A gente já viu a respiração branquial em outros grupos anteriormente, mas aqui nos peixes ela é muito refinada, então eu quero fazer um destaque aqui. As brânquias, elas são estruturas mais ou menos assim, ó. Elas têm essa estrutura aqui que tem os canais minúsculos aqui, ó, e aqui vocês veem com zoom, e por esses canais a água do mar, né, ou do rio, ou do lago, ela passa aqui por esses canais, e aí o oxigênio que está na água vai entrando no sangue, né, aqui nesses capilares sanguíneos, e o gás carbônico vai saindo. Então, à medida que o sangue passa daqui para cá, e a água também passa daqui para cá, esse sangue vai ficando mais oxigenado, mais rico em oxigênio, e é assim que o peixe respira, é assim que o peixe obtém o oxigênio da água. E bem, os dois grupos mais famosos de peixes... E bem, de todos os grupos de peixes que existem, dois são mais famosos. E a gente vai falar... E é desses dois que a gente vai falar hoje. O primeiro desses grupos é o grupo dos peixes cartilaginosos, também são chamados de... E o primeiro desses grupos é o grupo dos peixes cartilaginosos, que é o grupo dos tubarões, né, e das arraias. E esse grupo é caracterizado por ter um esqueleto cartilaginoso. Tá, beleza, ficou óbvio. O peixe cartilaginoso só tem cartilagem no seu esqueleto. Sim, um tubarão daquele tamanho todo, ele é todo composto por cartilagem. Ele não tem osso, ok? Essa é a característica marcante dos peixes cartilaginosos. E uma outra característica interessante também da gente falar é que esses peixes eles têm uma estrutura reprodutiva chamada clasper, que é isso aqui que está circulado, ó. É uma estrutura reprodutiva que tem nos machos, são essas duas pinças assim, né?
essa estrutura em forma de pinça, que serve para a reprodução, como eu disse. Você repara aqui que a fêmea não tem o clasper, mas ela tem um orifício nessa região aqui que não dá para ver, né? E aí esse clasper, a função dele ele é inserido nesse orifício, abre esse orifício assim, ó. Ele é inserido, abre o orifício e aí o peixe ele ejeta o esperma dentro da fêmea. E assim acontece a reprodução dos peixes cartilaginosos. Mas bem, o outro grupo, né, se a gente tem os peixes cartilaginosos, o outro grupo que a gente tem é o grupo dos peixes ósseos. E beleza, se os peixes cartilaginosos só têm cartilagem no seu esqueleto, os peixes ósseos só têm ossos no seu esqueleto, certo? Errado. Os peixes ósseos, eles têm ossos e cartilagem. O nome ósseos é porque eles têm osso, enquanto os cartilaginosos não têm osso. Ok? Mas a característica aqui é que eles têm ossos e cartilagem. E é o que a gente chama de espinha. A gente come o peixe, a gente tira as espinhas do peixe. É aquilo ali. Naquilo ali, na espinha, tem osso e cartilagem. E uma outra característica interessante dos peixes ósseos também são chamados de osteíctes, é que eles possuem uma estrutura chamada bexiga natatória. Essa estrutura é uma estrutura muito marcante. O pessoal que mexe com peixe, que limpa peixe, certamente já viu. Essa bolsa branca aqui, ó. Isso aqui é literalmente uma bolsa. Isso fica cheio de ar dentro dele e ela pode ser enchida de ar ou esvaziada. Isso serve para quê? Bom, bexiga natatória serve para nadar, certo? Mas o peixe usa isso como? Bem, uma vez que o peixe quer subir, ele enche essa bexiga de ar e aí ele sobe, certo? Aí, imagina que o peixe quer descer. Ele esvazia essa bexiga, tira o ar de dentro dela, joga o ar na água, e aí, com isso, ele desce. Assim, ele não precisa ficar, tipo, nadando para cima, nadando para baixo. Ele enche e esvazia essa bexiga, e assim ele consegue subir e descer. Bom, era isso, essa aula. No próximo vídeo a gente continua falando dos cordados. Mais 2 grupos de cordados. Até a próxima!